Conhecido por cuidar dos enfermos, o santo foi escolhido devido a poucas condições e recursos medicinais da região naquela época. Para os moradores da cidade, as bênçãos do padroeiro serviram nos momentos mais difíceis. São Sebastião era um soldado romano, que foi martirizado por professar e não renegar a fé em Cristo. Sua história é conhecida somente pelas atas romanas de sua condenação e martírio. Nessas atas de martírio cristão, os escribas escreviam dando poucos detalhes sobre o martirizado e muitos detalhes sobre as torturas e sofrimentos causados a eles antes de morrerem. Essas atas eram expostas ao público nas cidades como o fim de desestimular a adesão ao cristianismo. São Sebastião nasceu na cidade de Narbona, na França, em 256 d.C. Seu nome de origem grega é Sebastos, significa divino ou vulnerável. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde ele cresceu e estudou. Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. No exército romano, chegou a ser capitão da primeira guarda pretoriana. Esse cargo só era ocupado por pessoas ilustres, dignas e corretas. Sebastião era muito dedicado à carreira, tendo reconhecimento dos amigos e até mesmo do imperador romano, Maximiano. Na época, o Império Romano era governado por Diocleciano, no Oriente, e por Maximiano, no Ocidente. Maximiano não sabia que Sebastião era cristão. Não sabia também que Sebastião, sem deixar de cumprir seus deveres militares, não participava dos martírios nem das manifestações de idolatrias romanas. Por isso, São Sebastião é conhecido por ter servido a dois exércitos, o de Roma e o de Cristo. Sempre que conseguia uma oportunidade, visitava os cristãos presos, levavam ajuda aos que estavam doentes e aos que precisavam. De acordo com os atos apócrifos atribuídos a Santo Ambrósio de Milão, Sebastião teria se alistado no exército romano já com a única intenção de afirmar e dar força aos corações dos cristãos enfraquecidos diante das torturas. Mas ao fazer esses atos de caridade aos cristãos, Sebastião também corria sérios riscos. Ao tomar conhecimento de cristãos infiltrados no exército romano, Maximiano realizou uma caça a esses cristãos, expulsando-os do exército. Só os filhos de soldados ficaram obrigados a servir no exército, e este era o caso do capitão Sebastião. Para os outros jovens, as escolhas eram livres. Denunciado por um soldado, o imperador se sentiu traído e mandou Sebastião renunciasse à sua fé em Jesus Cristo. Sebastião se negou a fazer essa renúncia. Por isso, Maximiano mandou que ele fosse morto para servir de exemplo e de estímulo aos outros soldados. Maximiano, porém, ordenou que Sebastião tivesse uma morte cruel, diante de todos. Assim, os arqueiros receberam a ordem de matarem a flechadas. Eles tiraram suas roupas, amarraram num poste no estádio de Palatino e lançaram suas flechas sobre ele. Ferido, deixaram ele sangrar até a morte. Estando ele ainda vivo, levaram-no dali e esconderam na casa de Irene, que cuidou de seus ferimentos. Depois de curado, Sebastião continuou evangelizando. Se apresentou ao imperador Maximiano, que não atendeu seu pedido. Sebastião insistiu para ele não perseguir e nem matar mais os cristãos. Desta vez, o imperador mandou que o açoitasse até a morte, e depois fosse jogado numa fossa, para que nenhum cristão o encontrasse. Porém, após a sua morte, São Sebastião apareceu a Lucina, uma cristã, e disse que ela encontraria o corpo dele pendurado num poço, e pediu para ser enterrado nas catacumbas junto dos apóstolos. Alguns autores acreditam que Sebastião foi enterrado no jardim da casa de Lucina, na Via Ápia, aonde se encontra sua basílica. Construíram então, nas catacumbas, um templo da Basílica de São Sebastião. O templo existe até hoje e recebe devotos e peregrinos do mundo inteiro. Assim como São Jorge, Sebastião foi um dos soldados romanos e mártires e santos, cujo culto nasceu no século IV e que atingiu seu auge no século XIV e XV,
Tanto na Igreja Católica como na Igreja Ortodoxa, São Sebastião é celebrado no dia 20 de janeiro. São Sebastião também é conhecido como protetor daqueles que portam arcos e flechas. Os presidiários também podem pedir consolo aos santos.